Em quem você apostaria todas suas fichas? Será se você acertaria o placar desse clássico mundial? Deixe aqui seu palpite nos comentários e prove que você é bom de palpites. Argentina versus Inglaterra. A rivalidade que nunca terminou. A história por trás do maior duelo do futebol mundial. Existem jogos de futebol. Existem clássicos. Existem finais de Copa do Mundo. E existe Argentina contra Inglaterra. Quando essas duas seleções entram em campo, não são apenas 22 jogadores disputando uma vaga. São décadas de história, orgulho nacional, lembranças inesquecíveis e feridas que, para muitos torcedores, jamais cicatrizaram. Algumas rivalidades nascem por causa do futebol, outras começam muito antes da bola rolar. Argentina e Inglaterra carregam uma história que ultrapassa os gramados. Uma história marcada por confrontos memoráveis, decisões polêmicas, heróis, vilões e um contexto político que ajudou a transformar cada encontro entre essas seleções em um dos eventos mais aguardados do futebol mundial. Foi assim em 1962. Foi assim em 1966. Foi assim em 1986. Foi assim em 1998. E agora, em 2026, o destino coloca essas duas potências frente a frente mais uma vez. De um lado, a Argentina, buscando mais uma final de Copa do Mundo e sonhando com o 4º título mundial. Do outro, a Inglaterra, determinada a encerrar décadas de espera e voltar ao topo do futebol internacional. Mas para entender por que esse jogo provoca tanta emoção, é preciso voltar no tempo, muito antes de Messi. Muito antes de Harry Kane, Jude Bellingham ou Bukayo Saka. É preciso revisitar momentos que ficaram eternizados na memória do esporte. A expulsão de Antônio Ratin em 1966, que alimentou a tensão entre as seleções. A Guerra das Malvinas, um conflito que marcou profundamente argentinos e britânicos e que deu um peso emocional ainda maior aos confrontos esportivos, sem que o futebol possa resumir ou substituir a complexidade daquele episódio histórico. Depois veio 1986. O dia em que Diego Armando Maradona escreveu uma das páginas mais famosas da história das Copas do Mundo. Primeiro, um gol marcado com a mão, que ficaria conhecido para sempre como a mão de Deus. Poucos minutos depois, o mesmo Maradona arrancou do meio-campo, driblou praticamente toda a defesa inglesa e marcou aquele que muitos consideram o gol mais bonito da história das Copas. 2 lances. Um jogo. Uma eternidade. Os anos passaram. Mas a rivalidade nunca desapareceu. Em 1998, um jovem, David Beckham, foi expulso após um desentendimento com Diego Simeone. Para muitos ingleses, aquele cartão vermelho custou a eliminação. Beckham passou de ídolo promissor a alvo de críticas intensas, antes de reconstruir sua carreira. Agora, quase 3 décadas depois, um novo capítulo está prestes a ser escrito. Novos protagonistas. Novas gerações. Mas a mesma camisa. O mesmo escudo. E a mesma rivalidade. Será que a Argentina continuará escrevendo sua história de glórias? Ou será a Inglaterra quem finalmente mudará o rumo de um dos confrontos mais emblemáticos do futebol? Prepare-se. Porque, nos próximos minutos, vamos reviver os momentos que transformaram Argentina e Inglaterra em muito mais do que adversárias. Vamos entender como política, paixão e futebol se cruzaram ao longo das décadas. E descobrir por que, quando essas duas seleções se enfrentam, o mundo inteiro para assistir. Aproveite e deixe aqui nos comentários seu palpite se você ainda não comentou o seu placar. Será se o jogo é definido no tempo regulamentar ou vai para a prorrogação e, consequentemente, para os pênaltis? Fala aí.
Quem leva a melhor e vai para a grande final dessa Copa do Mundo? Argentina e Inglaterra, a rivalidade que parou o mundo, se repete mais uma vez. Rivalidade essa que vai muito além do futebol. Imagine duas seleções entrando em campo, sabendo que os 90 minutos representam muito mais do que uma vaga na final de uma Copa do Mundo. Não é apenas futebol, é história, é orgulho, é memória. É um confronto que atravessa gerações e desperta emoções em milhões de pessoas. Quando Argentina e Inglaterra se enfrentam, o mundo inteiro sabe que algo especial está prestes a acontecer. Mas essa rivalidade não nasceu em uma final. Ela foi construída lentamente. Ao longo de décadas, cada partida adicionou um novo capítulo. Cada geração deixou seus heróis. Cada polêmica aumentou ainda mais a tensão. Ao contrário de muitos clássicos do futebol, Argentina e Inglaterra carregam também um contexto histórico e político que marcou profundamente os dois países. A Guerra das Malvinas, ou Falklands, como é chamada no Reino Unido, aconteceu em 1982 e continua sendo um tema sensível na memória nacional de argentinos e britânicos. O futebol não explica esse conflito, nem o substitui. Mas os confrontos entre as seleções passaram a ganhar um significado emocional ainda maior depois dele. Foi exatamente por isso que cada encontro em Copa do Mundo passou a ser visto como muito mais do que um simples jogo. O primeiro grande confronto que parou o mundo. Em 1966, na Copa do Mundo disputada na Inglaterra, as duas seleções fizeram um jogo extremamente tenso. O argentino Antônio Ratín foi expulso em uma decisão que gerou enorme revolta. Ele se recusou a deixar o gramado por vários minutos. Aquela cena correu o mundo. Os argentinos sentiram que haviam sido tratados com injustiça. Os ingleses defenderam a decisão da arbitragem e, a partir daquele momento, a rivalidade ganhou uma dimensão completamente diferente. Não era mais apenas um confronto entre duas boas seleções. Era uma disputa carregada de orgulho nacional. O jogo que mudou a história. Para muitos, o jogo mais famoso da história das Copas. Naquele dia, Diego Armando Maradona produziu dois dos lances mais conhecidos que o futebol já viu. O primeiro entrou para a história como a mão de Deus. Em uma disputa aérea, Maradona tocou na bola com a mão antes de ela entrar no gol. A arbitragem validou o lance e o gol permaneceu. Até hoje, esse é um dos episódios mais debatidos da história do esporte. Mas poucos minutos depois, aconteceu algo ainda mais extraordinário. Maradona recebeu a bola no meio-campo, driblou adversários um após o outro, passou pelo goleiro e marcou um gol considerado por muitos especialistas como o maior da história das Copas do Mundo. Em questão de minutos, ele passou de protagonista de uma polêmica ao autor de uma obra-prima. Até hoje, esses dois gols resumem perfeitamente a genialidade e a controvérsia que cercaram sua carreira. David Beckham, de vilão a herói. 12 anos depois, outro capítulo marcaria essa rivalidade. Na Copa de 1998, o jovem David Beckham perdeu a cabeça após um desentendimento com Diego Simeone. Um chute no adversário resultou em cartão vermelho e a seleção da Inglaterra acabou sendo eliminada nos pênaltis. Durante meses, Beckham foi apontado por muitos torcedores ingleses como um dos responsáveis pela derrota. Mas sua história não terminou ali. Com trabalho, personalidade e grandes atuações, ele reconquistou o respeito do país e transformou uma das maiores decepções de sua carreira em uma história de superação. Quase 30 anos se passaram desde o último encontro entre Argentina e Inglaterra em uma Copa do Mundo. O futebol mudou, a tecnologia mudou, os estádios mudaram, os jogadores mudaram. Mas existe algo que continua exatamente igual. O peso da camisa, o peso dessa rivalidade, e talvez seja justamente isso que torna esta semifinal tão especial.
Pela primeira vez em muitos anos, Argentina e Inglaterra chegam a um confronto decisivo carregando histórias completamente diferentes, mas com o mesmo objetivo: chegar à final da Copa do Mundo. A Argentina entra em campo tentando defender um legado construído ao longo das últimas décadas. Depois do título conquistado em 2022, a seleção argentina deixou de carregar o peso de uma longa espera e passou a carregar outra responsabilidade: provar que continua pertencendo à elite do futebol mundial. No centro dessa história está Lionel Messi. Independentemente do resultado desta partida, Messi já não joga apenas por títulos. Ele joga por legado. Essa Copa pode representar um dos últimos capítulos da carreira de um dos maiores jogadores da história pelo seu país. Cada passe, cada assistência, cada gol é tratado como um momento histórico por milhões de torcedores espalhados pelo planeta. Ao seu lado, uma geração que amadureceu acostumada a vencer. Jogadores que cresceram observando Messi levantar a Copa do Mundo e que hoje assumem cada vez mais protagonismo. A Argentina já não depende exclusivamente de um único craque. Ela se tornou uma equipe competitiva, intensa e extremamente difícil de ser derrotada. Mas do outro lado, existe uma Inglaterra diferente daquela que decepcionou tantas vezes no passado. Durante décadas, os ingleses conviveram com uma pergunta que parecia impossível de responder: por que um país que criou o futebol conquistou apenas uma Copa do Mundo? A resposta nunca foi simples. Grandes gerações passaram, grandes treinadores tentaram, grandes craques surgiram. Mas a taça nunca voltou para casa. Agora, porém, a sensação é diferente. A Inglaterra chega a esta semifinal com um elenco que mistura juventude, qualidade técnica e maturidade competitiva. Jude Bellingham representa a nova liderança inglesa. Um jogador que consegue marcar, criar, pressionar e decidir partidas importantes. Ao lado dele, Harry Kane, grande artilheiro nos dias atuais, e outros grandes talentos transformaram esta seleção em uma das mais perigosas do torneio. Não é apenas uma equipe forte, é uma equipe que acredita, e talvez essa seja sua maior diferença em relação às gerações anteriores. Curiosamente, as duas seleções vivem momentos parecidos. A Argentina tenta provar que seu ciclo vencedor ainda não terminou. A Inglaterra tenta mostrar que um novo ciclo finalmente começou. É por isso que esta semifinal tem um significado tão grande. Ela não vale apenas uma vaga na decisão. Ela pode definir qual projeto continuará vivo. De um lado, o legado de uma geração histórica liderada por Messi. Do outro, a consolidação de uma nova Inglaterra que sonha em conquistar o mundo novamente mais de 6 décadas depois de seu único título mundial. Mas talvez exista um detalhe ainda mais emocionante. Os protagonistas mudaram. Maradona já não está em campo. Beckham faz parte da história. Gary Lineker virou comentarista. Os heróis de ontem deram lugar aos heróis de hoje. Mesmo assim, quando argentinos e ingleses se encontram em uma Copa do Mundo, parece que o tempo para. As imagens de 1966 voltam à memória. Os gols de 1986 reaparecem. A expulsão de Beckham em 1998 ainda é lembrada. E agora, 2026 oferece uma nova oportunidade para escrever mais um capítulo dessa rivalidade. Talvez daqui a 20 ou 30 anos, quando alguém perguntar qual foi o jogo que marcou uma nova geração, muitos responderão sem pensar duas vezes. Foi a semifinal de 2026. Porque algumas partidas não terminam quando o árbitro apita pela última vez, elas permanecem infinitamente na memória de muitos. Argentina contra a Inglaterra continua sendo lembrada muito depois do apito final. Ela permanece viva na memória dos torcedores. E é justamente isso que transforma esse confronto em um dos maiores clássicos da história do futebol mundial.
Poucas rivalidades conseguem atravessar tantas gerações. Poucas unem momentos de genialidade, controvérsias, superação e partidas inesquecíveis como Argentina e Inglaterra. Independentemente do resultado desta semifinal, uma certeza permanece. Quando essas duas camisas se encontram em uma Copa do Mundo, o futebol ganha mais um capítulo para a história. E talvez, daqui a alguns anos, o jogo de 2026 seja lembrado ao lado de 1966, 1986 e 1998 como mais um episódio inesquecível dessa rivalidade que conquistou e dividiu o mundo. Não esqueça de deixar seu palpite para o placar. Quem vencerá esse duelo eterno que vai além do futebol? Argentina ou Inglaterra? Aproveite e se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum duelo eternizado na memória do futebol mundial.